Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Henrique Tung, sou sócio aqui da Foster Investimentos. A gente vai dar continuidade aqui a mais uma edição da Foster Talks. O tema de hoje vai ser sobre previdência privada. E em nome da Foster, eu quero agradecer o Lucas Kanner, que é o especialista em previdência da XP, que vai estar participando junto da gente desse bate-papo. Então, o Lucas já é um parceiro nosso de longa data, já ajudou a gente com diversos processos relacionados à previdência. Sempre que eu converso com ele, é uma experiência muito enriquecedora. Então, eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês vai ser muito interessante relacionado à previdência. E faço um convite a todos os participantes para, a qualquer momento do bate-papo, mandarem perguntas. Tá? Então, na barra em preto, na parte de baixo aqui do Zoom, tem um Q&A. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente responder ao longo da conversa. Então, Lucas, para começar esse bate-papo, eu acho muito interessante quando a gente observa a evolução do mercado financeiro no Brasil. Né? E quando a gente olha para o mercado de previdência privada, historicamente, previdência privada era o patinho feio dos investimentos. Né? Então, quando a gente pega até meados de 2015, os fundos de previdência privada, em sua grande maioria, eram atrelados à renda fixa, né? E usualmente eles perdiam para a própria taxa Selic, por conta de taxa de administração, né? Ou seja, não era um veículo muito atraente para se fazer um investimento. Né? Mas quando a gente olha para uns anos para cá, a gente percebe que esse é um mercado que amadureceu bastante por uma série de razões. E eu queria ouvir um pouco de você, Lucas. O que você tem observado que levou a essa mudança no mercado? Boa, vamos lá. Primeiro, antes, eu que agradeço o convite, tá, Henrique, e todo o time da Foster. A gente fica geralmente mais escondido, tratando direto com os assessores, mas é sempre um prazer poder estar conversando com os clientes, os nossos parceiros. Então, fique à vontade, esses convites são sempre bem-vindos, principalmente para os clientes da Foster. Sobre só um ponto, né? Me apresentando só para o pessoal conhecer minha trajetória aqui na XP. Eu entrei no finalzinho ali de 2017, já na área de previdência da XP, tá? Então, antes disso, trabalhei alguns anos na área de análise e planejamento financeiro de multinacional, né? Um mundo um pouco diferente, mas quando me apareceu essa oportunidade de trabalhar na área de previdência da XP, e eu comecei a estudar justamente essa evolução da legislação que a Previdência estava passando, realmente brilhou o olho, né? Eu comecei a ver esse mercado como um potencial enorme para a XP poder auxiliar os diversos clientes que a gente tinha na época já na nossa base, e hoje em dia, mais ainda, fico muito feliz com a evolução da plataforma, né? E comentando até, né, a plataforma evoluiu muito pela evolução da legislação que você comentou. É muito comum, às vezes, eu tratar com algum cliente ou até mesmo assessor, né, que eventualmente vendeu Prev por muitos anos na carreira e recentemente não vem falando tanto de previdência, né? A pessoa é normal até, às vezes, ela tem um certo não diria nem um preconceito, eu diria que um conceito bem formado para a previdência daquela época, né? Então, por exemplo, só para deixar um pouco mais claro, antigamente, ali, né, começou a flexibilizar ao longo de 2016, 17 até 19, a gente teve novas evoluções na legislação, mas eu diria que a primeira grande flexibilização foi, por exemplo, a gente vivia numa legislação, para vocês terem uma noção, que fundos de ações não podiam investir completamente ou majoritariamente em ações. Né? O gestor, então, você pega um Henrique Breda, né, da Alaska, ou qualquer fundo de ação que vocês gostem, que não seja de previdência, um Dália, um Leblon, que seja quaisquer produtos aqui, o gestor, se ele quisesse criar um fundo de investimento de ações na Previdência, ele só ia poder investir até 49% do patrimônio dele em ações. Então, isso causava dois problemas para a demanda de previdência. Né? Primeiro, o cliente ele não queria aplicar num fundo que só tinha até 49% de ações. Né? O cliente que quer aplicar num fundo de ação, ele quer aplicar em um fundo que vai ter majoritariamente o patrimônio investido em ações. Então, esse era o primeiro ponto, o obstáculo que eu via para os clientes. Né? Para os gestores, pior ainda, né? Porque quando eu entrei na XP, a gente estava montando a estrutura, a gente estava indo atrás dos grandes gestores da indústria de fundos do Brasil para distribuir na nossa plataforma justamente para os nossos clientes finais, como os que estão aqui hoje. Né? E para o gestor, quando a gente chegava para ele e provocava a criação de uma estratégia previdenciária, muitas vezes ele falava, olha, obrigado pela provocação, mas não é o momento.
eu não vou criar um produto que eu não vou conseguir fazer 100% daquilo que eu sou bom e que eu fiz minha vida inteira, né? Então, esse de ações é só um exemplo, né? Até 2017, 16, 17 ali, fundos de ações só podiam investir até 49% em ações. Hoje em dia, a gente tem fundos com até 70% ou até 100% em ações, dependendo se o cliente é um investidor geral ou um investidor qualificado, né? Uma outra mudança que foi até mais recente, agora no final de 2019, a resolução 4769, ela passou a permitir o quê? Investimentos offshore, né? Então, até pouco tempo, você pegava um gestor que queria ter parte do patrimônio ali exposto à variação cambial, ele não podia ter mais do que 10% do patrimônio do fundo investido em ativos expostos à variação cambial. Hoje em dia, o gestor já consegue fazer até 20% ou até 40%, de novo, dependendo se o cliente é investidor qualificado ou não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu gosto de brincar que eu entrei na Previdência no momento perfeito, né? Porque eu consigo tanto ver como era a Previdência e que gerou um preconceito enorme, né? Sejam em clientes ou até em profissionais do ramo, como eu também pude vivenciar a evolução dessa legislação em que a gente conseguiu trazer mais produtos, melhores gestores, né? Acho que esse é um grande ponto que a gente sempre buscou. A gente quer ser o melhor marketplace possível para os nossos parceiros, no caso os assessores da Foster, poderem escolher dentre uma gama enorme de bons fundos, né? Bons gestores e boas seguradoras para distribuir esses produtos da melhor forma possível para os nossos respectivos clientes, né? Então, acho que esse foi um ponto principal ali de quando eu entrei, que eu vi que a legislação estava mudando e estava se abrindo um universo enorme para um mercado que era altamente concentrado, ainda é, né, mas em muitos fundos sendo distribuídos com performances horríveis, né? Assim, não dá nem para falar que eram na média, era horrível mesmo. E no final a gente conseguiu fazer essa mudança, e hoje a gente tem uma das maiores plataformas, né, em termos de produtos, de fundos, de seguradoras, de gestores independentes. Então, acho que essa evolução contribuiu muito, não só para o cliente final conseguir se servir melhor, né, e investir melhor o recurso de longo prazo dele, como também ajudou o mercado de gestores independentes no Brasil, que antes era muito concentrado nas próprias gestoras dos grandes bancos, né, a trazer esses gestores independentes icônicos para o mundo de previdência também, né? Então, acho que esse foi o principal ponto da flexibilização de legislação. A gente conseguiu oferecer produtos melhores e clientes se servirem da melhor forma possível também, né? Eu acho que é muito interessante que a evolução do mercado financeiro do Brasil vai sendo acompanhada muito de perto pela própria evolução da XP, né? Então, o próprio lançamento da XP Seguradora é um lançamento que é relativamente recente e vai muito em linha com essa flexibilização em cima dos fundos de previdência, né? E, de fato, aqui no dia a dia, a gente percebe que existem muitos gestores tradicionais, né, que atuavam com fundos tradicionais, abrindo um veículo de previdência com um desempenho excelente. Então, a gente identifica estratégias que vão muito além de renda fixa, como até então era o habitual, né? Então, hoje em dia, a gente já tem fundos associados a ativos internacionais, multimercado macro, renda variável. E no nível macro, ainda olhando para o mercado de previdência, como que você enxerga essa migração entre as diferentes seguradoras, né, considerando essa evolução que o mercado vem passando nos últimos anos? Não é que eu estou fazendo outra coisa aqui não, tá, pessoal? É que você foi falando já de mercado, eu já puxei um slide para eu poder espelhar aqui. Mas, basicamente, hoje ainda existe uma concentração muito forte, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E, assim, é natural que exista essa concentração ainda muito alta. Por quê? Porque durante muitos anos foram os principais bancos do país, só praticamente, que distribuíam previdência para uma gama enorme de clientes, né? Hoje, se você for para pensar, né, a gente tem 5 principais instituições que consolidam basicamente todos os brasileiros, todas as contas dos brasileiros, né? Então, eram 5 principais bancos liderando e ofertando quase que sozinhos os planos de previdência no mercado, né? Pelo ponto da flexibilização de legislação, não existiam muitos gestores no mundo de previdência assim para o cliente ter tanta opção para escolher, ou seja, ele ficava limitado a menos opções, obviamente, mas muitas vezes também de produtos inferiores em questão de risco e retorno que ele se propunha
a entregar, né? Então, a gente vê uma concentração muito forte, não só nos grandes bancos, mas também nas próprias assets desses grandes bancos, porque dado que o banco também não conseguia e eventualmente nem queria trazer gestores independentes para dentro da plataforma dele, ele fazia o quê? Ele criava os fundos, seja de renda fixa, né, de crédito privado, inflação, enfim, mas criava as estratégias dentro da própria asset. Ou seja, era o banco distribuindo planos de previdência através da própria seguradora, investindo dinheiro em fundos de investimento previdenciários da própria asset, né? Ou seja, uma concentração enorme. E daí, quando veio essa flexibilização de legislação, foi até esse o motivo que a gente, né, a XP parou para pensar e falou, olha, acho que agora faz sentido a gente criar uma seguradora própria, né? Porque com essa legislação mais flexível, eu, como XP, eu já tenho um contato enorme com os maiores e melhores gestores da indústria de fundos, né? Então, o meu contato com eles, para eu ter uma entrada ali e desenvolver uma estratégia legal via previdência, a gente vai ser muito mais ágil, naturalmente, né? E foi o que aconteceu. A gente criou a XP Seguros em aproximadamente 2 anos e meio. Ela já chegou a bater em torno de 22 bilhões. Ó, vou espelhar aqui para vocês até... Só deixando claro, esses dados são do fechamento de junho, tá, pessoal? Porque a gente tem que respeitar a FENAPREV, né, que é a Federação de Vida e Previdência do Brasil, que nos pede para a gente sempre ter esse delay de informação, a gente não pode tornar público o número atual. Mas o que dá para ver aqui, né? E notem que eu estou colocando em amarelo a XP Seguros. Em termos de captação líquida, inclusive no ano de 2021, a XP Seguros até junho, né, e ainda líder em captação líquida, ou seja, aqui a gente está falando que até junho a seguradora da XP tinha captado, seja via portabilidade, né, de clientes que tinham previdência em outras seguradoras e vieram para cá, ou clientes que ainda não tinham previdência e passaram a aportar junto com o assessor, com assessor parceiro nosso. A XP Seguros estava captando ali um pouco mais de 8 bilhões de reais até junho, enquanto a gente via, por exemplo, bancos como Itaú e Bradesco sangrando na casa dos quase 3 e 4 bilhões e meio aí, respectivamente, né? E de novo, pessoal, eu não estou aqui para falar mal da concorrência, tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês o bom trabalho que a gente se propõe a fazer e que a gente quer continuar fazendo cada vez melhor, porque a gente sabe que sempre tem o que melhorar, mas o ponto é a gente vê que está no caminho certo quando, em 2021, a gente se torna a primeira seguradora independente a liderar o ranking de captação, né? Sempre foram as seguradoras das próprias instituições financeiras liderando. Hoje em dia, a XP Seguros pegou essa dianteira com menos aí de 3 anos de vida. E como vocês podem ver, quando a gente olha para a custódia, ou seja, de tudo que já foi vendido e que ainda permanece, né, nas seguradoras, olha a concentração que eu comentei aqui para vocês, né? Querendo ou não, os 5 principais bancos do país concentram ainda em torno de 90% do recurso hoje de previdência aberta, tá? Para vocês terem uma noção, de previdência privada aberta, a gente está falando de um mercado de em torno de 1 trilhão. Desse 1 trilhão ainda tem em torno de 90% concentrado nos grandes bancos, né? Mas em pouco tempo, a XP Seguros conseguiu já chegar numa custódia super relevante, né? Não à toa passamos recentemente bancos como, por exemplo, o Safra, né? Bancos já tradicionais que existem há muito tempo, e apesar da custódia ainda estar pequena frente a todas essas grandes seguradoras que concentram esse passivo, que é natural, né? De novo, eles viveram esse mercado por muito tempo sozinhos e sem uma concorrência muito forte, mas hoje a gente já vê que a gente está no caminho certo, principalmente liderando essa captação líquida, né? Então, isso é só, quis espelhar aqui rapidinho, vou até tirar para vocês voltarem a ver a gente, mas então, resumindo, né? A XP Seguros está criando um mercado de previdência diferente, ou pelo menos ajudou a criar, né? Quando eu falo ajudou a criar, não é nem só em produtos, né? A XP foi a primeira a zerar a taxa de carregamento, por exemplo, né? Não sei se todos estão familiarizados aqui, mas a taxa de carregamento era uma taxa super comum em fundos de previdência, que podia ser tanto o carregamento na entrada ou na saída, ou seja, na entrada, todo aporte que você fizesse, a seguradora ia comer
um pedacinho através dessa taxa, e no resgate, né, na saída ou na portabilidade, a seguradora ia pegar mais um pedacinho de novo, se houvesse também a taxa de carregamento de saída. A XP foi a primeira a falar, não, pessoal, a gente não quer ganhar em cima desse tipo de taxa, né? O que é recurso do cliente é recurso do cliente, não faz sentido nenhum a gente prejudicar a rentabilidade dele colocando mais taxas. A gente foi lá e zerou, e isso em 2017, já em 2018, a gente viu os grandes bancos seguindo esse movimento, até porque seria questão de tempo até eles verem que cliente ia querer ficar no banco com mais taxa, enquanto tem outras instituições oferecendo produtos tão bons quanto, ou até melhores, né, e com menos taxa. Então, Eu acho que por conta dessa evolução, né, no mercado financeiro, é interessante que no final do dia quem é mais beneficiado é o próprio cliente, né? Então a gente observa que teve redução das taxas de administração dos fundos, redução dos prazos de carência, facilidade também para se realizar portabilidade entre os planos de previdência. Então no final do dia o cliente que é o grande beneficiado em meio a um cenário de maior competitividade no mercado. E falando especificamente sobre os fundos, né, de previdência, sobre os planos de previdência, Lucas, é muito comum o cliente ter dúvidas sobre aquela sopinha de letrias, né, o VGBL, PGBL, tributação progressiva, regressiva, né, como que o cliente poderia ter uma maior clareza de quais são os tipos adequados para cada perfil? Vamos lá, essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu gosto de receber, inclusive, porque é o seguinte, né? Muita gente me pergunta, Lucas, qual que é o perfil ideal de cliente para ter previdência e qual que é o percentual ideal da carteira dele para se ter na previdência, né? Eu gosto de falar, e até por isso que eu sempre reforço, né? Vai falar de previdência, vai tomar alguma decisão, pô, fala com o seu assessor da Foster, porque não existe uma regrinha de bolso para isso, né? Existem clientes que precisam ter, que faz sentido ter 1, 2% da carteira em previdência. Tem clientes que não faz sentido ter previdência. Tem cliente que faz sentido ter 80% do patrimônio em previdência, né? E como que você descobre isso? Com o seu assessor de investimento conseguindo mapear a real necessidade para a sua situação de vida. Então, eu vou citar alguns exemplos, mas só deixando claro, né? A diferença de um PGBL ou VGBL, ou seja, para aonde o seu recurso vai render, você vai escolher junto com o seu assessor um fundo de um gestor independente que você gosta, né, e já conhece, seja Verde, Adam, SPX, né, a gente tem inúmeros gestores aqui na plataforma e o seu recurso vai ficar rendendo lá. Mas fora qual fundo você quer que esteja rendendo, você tem que fazer duas escolhas, né? Qual é o tipo de plano e qual é o regime tributário que você vai querer. Esse é um dos benefícios, inclusive, da Prev, né? Você pode escolher como você quer ser tributado. Poucos investimentos possuem isso, né? Então, quando a primeira escolha, que é o tipo de plano, a sopinha de letrinha que você comentou, PGBL ou VGBL, o que eu gosto de falar, né? PGBL é para quem possui uma renda tributável, né? E por que eu digo isso? Tá? Só para deixar claro, porque o PGBL tem um benefício de você poder diferir imposto. E quando eu falo diferir, não é nada. Às vezes me perguntam, Kanner, mas diferir, isso é legal? É 100% legal, tá, pessoal? Você está literalmente, existe uma lei para isso que permite que você postergue o pagamento desse imposto. Como? Aplicando em um fundo de previdência PGBL, né? E como que isso ocorre? Você pode abater até 12% da sua renda bruta tributável. Assim como muitos aqui devem ter deduções quando vão declarar, seja de dependentes, né, educação, saúde, o PGBL tem ali uma linha para você poder abater até 12%. Então, a grosso modo aqui, vamos supor, se você tem uma renda, para facilitar o cálculo aqui, se você tem uma renda anual tributável de R$100 mil e você aplicar R$12 mil em um fundo de investimento em um plano PGBL, né, vai chegar na declaração e a Receita vai fazer o quê? Ela vai falar, bom, dada todas as rendas que esse CPF aqui tem, né, que ele teve ao longo do ano, eu vou tributar a alíquota que eu preciso tributar dele em cima em vez de ser em cima de 100 mil, que é a renda anual do cliente, a Receita vai falar, opa, dos 100 mil, 12 mil estão em PGBL, ou seja, tira esses 12 mil e vai tributar em cima de 88 mil, né? E como que isso reflete no bolso do cliente? Você gera uma restituição maior, né? Ou seja, chega na virada do ano, quando a Receita vai pagar as restituições para a gente,
você vai receber um valor maior, que é justamente o valor que você deixou de pagar de imposto sobre o montante que você aplicou num fundo de investimento em previdência, né? Lucas, pô, mas isso é de fato impactante, né? Eu gosto de reforçar, pessoal, previdência é um produto para longo prazo. Imagina todo ano você recebendo de volta um recurso da Receita que era para estar no bolso do governo e está no seu bolso, reinvestido, eventualmente gerando juros sobre juros, em cima, né, de um montante que nem era para estar com você. Ou seja, quanto mais você consegue postergar esse pagamento de imposto através do PGBL, maior é a boca de jacaré que você vai estar carregando para você de diferimento fiscal e, consequentemente, tendo mais recursos no seu próprio bolso, né? Então, resumindo, para quem que é o PGBL? Primeiro, tem uma renda bruta tributável, né? Não pode ser uma renda bruta, por exemplo, isenta ou que seja exclusiva na fonte, tá? Esse é o primeiro ponto. E para o cliente ser elegível, né, para usufruir desse benefício fiscal, precisa ser ou contribuinte ou aposentado pelo INSS ou pelo regime próprio dos servidores públicos, tá? Então, se você é contribuinte ou aposentado, tem uma renda bruta tributável e você vai ter a disciplina de aportar 12% da sua renda anual em um fundo de investimento de previdência, vale a pena você sentar com o assessor, e a gente tem até um simulador que auxilia os assessores a te falar exatamente quanto a mais de restituição você vai estar recebendo por fazer esse aporte nesse PGBL, né? E eu gosto de citar que eu sou um exemplo de PGBL que muita gente acaba fazendo a relação de plano de previdência com pessoas de uma idade mais elevada, né? Eu fiz o meu primeiro PGBL com 24 anos, né? Eu tinha já renda bruta tributável, eu conhecia já o produto porque passei a estudar e a trabalhar com isso, obviamente, e todo ano, desde os meus 24 anos, eu aplico 12% da minha renda anual em um fundo de investimento em previdência, porque eu sei que eu posso deixar esses 12% para o longo prazo, né? Eu tenho essa folga, digamos assim, no meu planejamento financeiro, e é por isso que é importante ver com o seu assessor, entender exatamente quanto que você pode deixar para o longo prazo, e eu faço esse diferimento fiscal todo ano, né? Esse é um exemplo do PGBL. Agora, pô, Lucas, eu não sou nem contribuinte do INSS, nem aposentado, não vou poder usufruir do benefício do PGBL, ainda faz sentido eu ter uma previdência? Faz totalmente, né? Só que não VGBL. Por quê? O PGBL, ele tem o benefício fiscal que eu comentei, e lá na frente, quando você for resgatar, a tributação vai incidir sobre o montante total a ser resgatado. Já não VGBL, por mais que você não possa abater imposto dessa forma, lá na frente, você vai ter o resgate a alíquota incidindo, né, só sobre a parcela de rendimento daquele montante total que você estiver resgatando, e tanto o PGBL como o VGBL tem inúmeros benefícios fiscais e sucessórios, né? É por isso que eu falo, o ideal que eu vejo assim monta a sua carteira junto com o seu assessor, dado o seu perfil de investidor. Então, dado o seu perfil, quanto de risco você pode ter, em quais ativos você vai buscar esse risco e o retorno almejado, né? Seja em títulos de juros, de inflação, de crédito privado, commodity, câmbio, enfim, o que for. E daí, uma vez que você tem definido, se pergunte o quanto eu posso deixar desse meu patrimônio total para o longo prazo. Porque daí essa parcela para o longo prazo, você vai buscar acessar esses ativos, seja renda variável, cripto, crédito privado, inflação, aqui a gente tem de tudo, mas você vai acessar via previdência, porque além de buscar uma boa rentabilidade, no longo prazo, a Previdência te dá a possibilidade de resgatar pagando só 10% de imposto na tabela regressiva, né, que é uma outra escolha que você vai fazer, e para quem não está familiarizado, 10% de imposto no resgate de qualquer ativo financeiro é muito baixo, geralmente você encontra com 15% ou mais, e 5% em cima do seu montante, com certeza vai fazer falta, ninguém quer pagar 5% de imposto a mais, né? Então, esses 10% já é um baita benefício, sem contar o benefício sucessório e o de portabilidade, né? O sucessório, por quê? Previdência não passa por inventário, tá? Ele tem isso faz com que reduza os custos, né? Ou seja, custos advocatícios, custos de cartório. A gente já teve casos aqui de cliente que teve que se endividar para acessar um inventário.
Isso não existe, né? Se essa pessoa, por exemplo, tivesse uma parte do recurso em previdência, ela ia receber mais rápido essa parcela em previdência e poder com tranquilidade desinventariar o restante do patrimônio desse cliente, né? É muito comum isso. Essa é uma estratégia muito comum, né, de indicação de previdência para clientes que, por exemplo, têm um patrimônio muito grande imobilizado, né, um patrimônio grande alocado em imóveis. Então, em termos de custo de inventário, esse custo é variável, mas pode chegar a 15% em cima do patrimônio total, né? O ITCMD, que é um desses custos, no estado de São Paulo, por exemplo, que chega a 4%, em previdência não incide. Em Tocantins, por exemplo, também, que o cálculo do ITCMD é progressivo, chegando a 8% para um patrimônio acima de 2 milhões, esse valor também não incide sobre previdência, né? Então, essa é uma das estratégias de utilização da previdência dentro da carteira de investimentos como complemento ao restante. E ainda assim, eu gosto de falar que o ITCMD é só a cereja do bolo. Mesmo se você eventualmente está num estado que cobra ITCMD na Previdência, a Previdência ainda tem outros benefícios que te trazem menos custo, né? Só o fato de não passar por inventário, quem aqui já teve que passar por inventário, ter gasto com advogado, né? Cartório, sabe como é. Então, esse caso, Henrique, é muito comum até a gente receber muitas vezes um cliente que é a matriarca da família que consolida toda a renda, ou o patriarca que seja, e que ele sabe que se ele vier a faltar de forma inesperada, dificilmente os herdeiros legais vão conseguir manter o custo de vida durante um tempo, para começar, e segundo, se eles vão conseguir de fato acessar o inventário dados os custos de um inventário. Então, o que o cliente faz? Ele calcula quanto ele vai ser mais ou menos o custo de inventário dele, e quanto ele estima que é o custo de vida dos herdeiros legais, por exemplo, de um ano. E daí ele aplica esse recurso na Previdência, e caso ele venha a faltar, por mais que os herdeiros não tenham uma renda elevada, né, algo nesse sentido, eles vão, em um curto prazo, receber o recurso da Previdência, que não passa por inventário, e com esse recurso eles vão ter uma renda suficiente para poder desinventariar com calma, né, o restante do patrimônio desse cliente e manter a qualidade de vida e o custo de vida que eles já tinham antes dessa perda, né? É muito comum isso com relação à sucessão. E tem um terceiro ponto, eu diria, né? Então tem o benefício fiscal, seja por você abatendo imposto, aplicando num PGBL, ou resgatando tua previdência no futuro, pagando só 10% de imposto através da tabela regressiva. Tem o benefício sucessório, que é não passar por inventário, menos custos, e tem também, dentro desse benefício sucessório, a livre escolha de beneficiário, tá? Ou seja, quando você contrata um plano de previdência, você pode designar o seu recurso para, eventualmente, uma pessoa que não seja um herdeiro legal seu, né? Um primo, um amigo, um tio que, enfim, cuida da família desde sempre. O único ponto de atenção que eu coloco aqui é que a livre escolha de beneficiário da Previdência, ela não é mais forte do que o Código Civil, a legítima, né? Ou seja, um exemplo aqui. Se a legítima diz que você, Henrique, tem que direcionar 50% do seu patrimônio total para os herdeiros legais e os outros 50% você está ali, é a sua parcela livre, caso a sua previdência seja mais do que 50% do seu patrimônio total e você não coloque nenhum herdeiro legal ou algum herdeiro legal nesses beneficiários da Prev, pode ser que algum herdeiro legal venha depois na justiça, né, tentando reaver esse recurso, alegando que parte dessa previdência feria a legítima que lhe era devido, né? Então, a única dica que eu dou aqui, né, tenham certeza que o que vocês estiverem investindo na previdência, se for direcionar para um beneficiário que não seja um herdeiro legal, tenham certeza que vocês não estão ferindo a legítima e que, caso vocês venham a faltar, o restante do seu patrimônio vai ser o suficiente para respeitar a legítima pagando os herdeiros, e o restante fica para os beneficiários que você escolheu de forma livre, né? Então, esse seria o ponto para fechar o benefício sucessório. E tem um terceiro benefício que pouca gente fala, né, mas eu gosto de reforçar, que é o benefício da portabilidade. E o que que eu digo esse benefício, né? A gente fez até uma simulação aqui, o cliente aplicou R$100 mil, tá? Seja num fundo de previdência e R$100 mil em um fundo normal, sem ser de previdência, tá bom? O cliente ficou 20 anos, tanto na Prev como no fundo, e em 20 anos ele fez 10 realocações.
o que é conservador. Você sabe muito bem, né, Henrique, em 20 anos o cenário macro muda muito e precisa muitas vezes mais do que 10 realocações num período desse para o cliente estar sempre em linha com o que o mercado está passando, né? Quando a gente fez essa simulação, o que a gente fez? Na Previdência, essas 10 realocações foram feitas via portabilidade digital, ou seja, não pagou imposto, porque esse é o benefício da portabilidade, você pode trocar de gestor, trocar de fundo, trocar de seguradora sem pagar imposto, ou seja, você não precisa resgatar, pagar imposto e reaplicar, enquanto nos 100 mil que você aplicou em um fundo sem ser de previdência, as 10 realocações você teve que resgatar, pagar imposto e reaplicar. Resgatar, pagar imposto e reaplicar, 10 vezes. A gente viu que ao final desses 20 anos, e considerando a alíquota de 10% do regressivo, que você já estaria há muito tempo, porque em 10 anos você chega nessa alíquota do regressivo de 10%, a gente está falando de mais de 30% do valor aplicado pelo cliente, ele teria deixado na mesa em imposto pago nessas realocações, né? É por isso que eu falo, a importância de você, e é o que eu faço para mim, conseguir ter claro o que você pode deixar para o longo prazo e se forçar a ter uma parcela para o longo prazo, é muito importante, porque não adianta você achar que, num longo prazo, o cenário não vai mudar diversas vezes, né? Quem imaginou a crise do Covid? E a crise foi um ótimo exemplo, né? A gente viu os brasileiros muitas vezes desesperados, né? Ninguém esperava uma oscilação tão forte, por exemplo, da Bolsa. Aqui na Previdência, nossos clientes, eles tinham uma plataforma de em torno de 190 estratégias de fundos de previdência, de mais de 70 gestores, divididos em 3 seguradoras, ou seja, não faltou opção para o cliente simplesmente pedir uma portabilidade para uma estratégia mais conservadora. E daí, uma vez passada a turbulência, ele pediu uma portabilidade para voltar para uma estratégia mais agressiva, se for o caso. Tudo isso sem pagar imposto, né? Agora, se você está com todo o seu recurso em outros investimentos e que não tem esse benefício da portabilidade como a Prev tem, todo momento de estresse de mercado que você e seu assessor acham que vale a pena uma realocação, muito provavelmente você vai ter que pagar imposto, deixar a rentabilidade na mesa e daí reaplicar. E muita gente não para pensar nisso, né? E uma pergunta que eu sempre recebo também é: Lucas, legal, entendi o benefício da portabilidade, eu inclusive já tenho previdência, né? E por que eu vou trazer minha previdência de outros lugares para a corretora da XP, né, aqui com o meu assessor da XP? Assim como vocês viram no slide de captação que eu mostrei para vocês, né, que é o que está ocorrendo. A gente está vendo uma migração muito forte das grandes instituições aqui para a nossa corretora. O que eu falo é o seguinte: não adianta nada você ter o benefício da portabilidade se você não está em uma instituição que te entrega um cardápio amplo de opções para você se servir em momentos de estresse, em momentos que você queira diversificar. Ou seja, aqui a gente tem uma área de produtos de previdência que se preocupa muito em estar sempre atrás dos melhores gestores e das melhores estratégias para nunca faltar nada para o nosso cliente, né? Ou seja, a gente foi a primeira seguradora a oferecer um fundo de renda fixa, pós-fixado, taxa zero, né? Ou seja, a gente viu que tem muito gestor cobrando caro para fazer algo que é totalmente passivo, não demanda nenhum conhecimento praticamente ou esforço do gestor para fazer aquilo, e estava cobrando em muitos bancos 1%, 1,5%, às vezes até 2% de taxa. Isso é um absurdo, né? Então a gente quis tomar a dianteira. Primeiro produto taxa zero de administração, a gente colocou na plataforma. Fundo de cripto, cripto está em alta. É claro que a gente não está aqui falando vai todo mundo para cripto, mas eu tenho clientes que eventualmente querem ter uma parcela do patrimônio em cripto, principalmente na previdência, que é a longo prazo, a pessoa quer esquecer a cripto né, para sempre. Por que não oferecer um produto de cripto também? Então, trouxemos taxa zero, trouxemos cripto, a gente foi pioneiro em fundos ESG, né? Então, a gente está sempre alerta também no mercado e na necessidade do cliente, do que a gente traz para ele nunca precisar de mais ninguém, além do que a gente oferece através da assessoria da Foster aqui na corretora da XP, né? Acho que esse é o principal ponto. Nada desses benefícios adianta se você está, no final, numa plataforma que você não consegue diversificar, montar um portfólio para buscar um bom risco-retorno
no longo prazo e, de fato, aproveitar a sua aposentadoria, que é o intuito de todo mundo, né? Perfeito, Lucas. E te complementando com relação aos benefícios da Previdência, né? Acho que tem um ponto importante também que é a ausência de come-cotas, né? Então, quando você investe em fundos tradicionais, o governo antecipa o imposto de renda em fundos de renda fixa, fundos multimercado, a cada 6 meses. Essa antecipação do imposto de renda, o efeito dela no longo prazo é super relevante, né? Então, um motivo a mais para se alocar em previdência pensando no longo prazo é justamente para se aproveitar dessa pequena parcela que vai continuar alocada também, né? E, em contrapartida, em um fundo tradicional, isso não ocorreria. Então, quando a gente olha para o mercado de previdência atual, por um lado, a gente tem gestores excelentes que estão abrindo veículos de previdência e que são tão competitivos em termos de retorno quanto os fundos tradicionais. Por outro lado, a gente tem esses benefícios específicos à própria previdência, questões tributárias, questões sucessórias, ausência de come-cotas, a própria questão da portabilidade, de fato, é um benefício muito relevante, né? Então, quando a gente olha para a XP Seguros, por exemplo, a portabilidade interna ela não ativa o prazo de carência, né? Então, isso facilita para que a gente consiga movimentar a carteira do cliente de uma forma muito mais ágil do que seria feito em outras instituições. Mas uma dúvida que é muito comum também, Lucas, é como que eu usufruo, né, da Previdência no meu futuro? Né? Então, beleza, eu entendi quais são os benefícios dela, como que eu faço as alocações nela também. A gente pode estruturar uma carteira com diferentes estratégias, dada essa flexibilização que aconteceu na legislação nos últimos anos, mas no meu momento de aposentadoria, ou daqui a 15, 20 anos, como que eu posso usar esse recurso que eu acumulei durante a fase de diferimento? Perfeito. Ótima pergunta, né? Muitas vezes a pessoa, até por ter pouco conhecimento, já vê a previdência como, na hora que for utilizar o recurso, utilizar via renda, por exemplo, né? Que aqui são aqueles pagamentos mensais da seguradora para você. Só para deixar claro, tá, pessoal? Para mim, toda generalização é burra, né? Não tem como. A gente sempre vai ter pontos ali fora da curva. O que eu posso dizer para vocês é que, na maioria das vezes, o que a gente enxerga é que não vale a pena a contratação de renda. E acho que vale perder só uns minutinhos para explicar um pouco melhor isso e por quê, né? O que é a renda? A grosso modo, tá? Você, cliente, vai vender o seu recurso que você acumulou até então de previdência para a seguradora, em troca de pagamentos mensais que a seguradora vai fazer para você, por isso o nome renda, né? Ela vai te dar uma renda, literalmente mensal, de acordo com o patrimônio que você acumulou, e no momento em que você contrata a renda, a seguradora também vai te falar o quanto que ela vai atualizar anualmente, né? Ou seja, rentabilizar esse recurso anualmente para você, claro, não contratar renda, vai receber renda ao longo de X anos, não dá para você também ficar com o recurso parado sem render nada, né? Então, a seguradora tem que te propor uns juros de conversão, que é quanto isso vai render, o seu recurso vai render anualmente, né? O que a gente vê? Na maioria das vezes, dificilmente a seguradora vai oferecer uns juros para você que vale a pena você vender esse recurso para a seguradora em troca desses pagamentos mensais, né? Por exemplo, é muito comum eu ver cliente que está pensando em contratar renda vitalícia, né? O que é basicamente a renda vitalícia? A seguradora vai olhar para você, Henrique, por exemplo, qual é a sua idade, qual que é a sua expectativa de vida, que vai estar na tábua atuarial, que é um documento atrelado a todo o plano de previdência, né? Então, ela calcula mais ou menos quantos anos de sobrevida você ainda tem, e dado o seu patrimônio atual e quanto ela acha que ela vai conseguir rentabilizar esse patrimônio ao longo dos anos e ter lá no final um montante cheio, quanto que ela vai precisar te pagar mensalmente para te dar todo esse montante em questão que você acumulou ao longo do tempo em pagamentos mensais. Só que muito cliente, por exemplo, não percebe que na renda vitalícia, por exemplo, se você vem a falecer enquanto está recebendo a renda, não interessa se você já recebeu só um pagamento ou se você já está no último dos 1.000 pagamentos. A seguradora fica com o recurso. Então, imagina você ter acumulado um recurso a vida inteira para contratar uma renda e ninguém espera vir a falecer, é óbvio, né?
mas isso vai acontecer com todo mundo, e quando acontece, é aí que vem o baque de não ter deixado nada para os beneficiários, porque o recurso já tinha sido vendido para a seguradora em forma de renda, e daí a pessoa vai, quem fica descobre, e é toda aquela história triste, né? Então, resumindo, quando que eventualmente pode valer a pena você contratar renda? Meu, se a seguradora conseguir te oferecer uns juros que vai ser uma rentabilidade muito difícil de você conseguir através de fundos abertos na plataforma ou até de outros ativos, né? Então, o que eu recomendo é, na maioria das vezes, vai para o resgate, né? Porque por mais que tenha a carência, por exemplo, aqui na XP a gente trabalha com a carência mínima permitida por lei, né? Que é de 60 dias para resgates. De 60 em 60 dias, você pode fazer o resgate que você quiser, né? Porque depois que você contrata a renda, o recurso não é mais seu, você não pode nem pedir portabilidade, você não vai nem mais ter fundos para transitar ali, você vai ter aquilo que foi pré-acordado no momento que você contratou a renda e ponto final. Quando você está trabalhando com resgates periódicos, você continua dono do seu recurso. Então, eventualmente, você pode resgatar esse mês, passar 4 meses sem resgatar se você não precisar, acumulando melhor. Aí, putz, acha que vai eventualmente ter que resgatar mais de uma vez por mês? Tudo bem, pede portabilidade, divide em 2 certificados, mesmo que você queira manter no mesmo fundo, divide em 2 certificados, pede resgate de um mês de um, resgate em outro mês de outro, né? Tem outras formas que não a contratação de renda para você usufruir desse recurso que você passou por tanto tempo se preocupando em acumular, né? Então, resumindo, pô, Kanner, a gente pode afirmar que nunca é vantajoso contratar uma renda? Não. Tem que botar no papel e ponderar o que estão oferecendo para vocês de condições, né, de rentabilidade e pagamento. O que a gente vê hoje, até pelo cenário incerto que a gente vive, que é difícil uma seguradora se comprometer com juros muito altos, né? Porque é um tiro no pé da seguradora. No final, ela vai ter que se virar para rentabilizar o recurso da forma que ela propôs para você, não só o que ela propôs para você, mas até um pouco mais, porque daí do que ela conseguir rentabilizar, uma parte ela vai tirar para ela, como pagamento pelo serviço dela, claro, e o restante ela vai pagar para você conforme foi acordado anteriormente, né? Então, façam essa análise sempre que alguém for te oferecer eventualmente uma renda, mas na maioria das vezes é muito mais inteligente contratar uma carteira de previdência, seja para ter 1, 2, 3 ou 5 fundos junto com o seu assessor te direcionando, dado o seu perfil de investidor, e sempre que você precisar, aí sim, claro, respeitando a carência mínima que a gente trabalha de 60 a 60 dias, você resgata quando precisar, mas continua dono do seu próprio recurso, né? Até trazendo um caso prático, né? Usualmente, quando a gente tem clientes que precisam resgatar recursos para o dia a dia da alocação em previdência, a gente recomenda justamente manter a alocação nos fundos e a gente se programa para um espaço de, por exemplo, para os próximos 6 meses, qual que é a sua estimativa de gastos? Vamos supor que sejam 50 mil reais. Então, a gente resgata esses 50 mil reais da Previdência, aloca em um fundo DI e o cliente vai podendo usar esse recurso como capital de giro. Enquanto isso, a gente mantém os fundos de Previdência rendendo. Então, de fato, quando a gente simula a conversão do plano de previdência em uma renda mensal, muitas vezes não vale a pena. Faz muito mais sentido você manter esse recurso alocado, que você consegue rentabilidades mais atraentes versus frente a essa conversão. É exatamente isso. No final é botar no papel e fazer conta, né? Não tem muito segredo assim. É por isso que eu falo, cuidar, a gente não pode generalizar que eventualmente uma situação ou outra tem uma abordagem favorável para o cliente contratar renda, né? Mas é por isso, claro, que vocês, assessores da Foster, estão aqui para auxiliar o cliente nessas decisões, né? Acho que o importante para todo mundo ter claro aqui não queiram se arrepender no futuro de não ter começado a acumular a sua previdência mais cedo, né? Eu cansei de ver pessoas que começaram a descobrir os benefícios da previdência já mais tarde, seja porque não vivia num ambiente de mercado financeiro, não teve contato com pessoas que puderam esclarecer esses benefícios para eles, que se eles tivessem tomado ciência, né, desses benefícios há muito tempo atrás, já teriam começado. E é o que eu falo, né? Você não precisa necessariamente ter um percentual ideal para você aplicar.
né? Entende com o seu assessor. No meu caso, por exemplo, muita gente fala, pô, Kanner, você aí, né, no auge dos seus 30 anos, é jovem, você pode ter tudo em previdência, então, até porque você é comercial de previdência, né? Para mim não faz sentido ter tanta previdência, porque justamente eu tenho gastos previstos no curto prazo. Então, o que que eu faço para eu não ficar de fora dos benefícios fiscais e sucessórios? Todo ano eu faço o meu PGBL. Eu vou lá e aplico no meu fundo de previdência PGBL para pelo menos eu garantir que eu estou diferindo o máximo de imposto que eu posso, né? Foi até curioso, a gente estava discutindo num jantar de família, quando eu comentei para minha família o quanto eu recebi de restituição, né? Ninguém acreditou, falou, ô, Lucas, o que você está fazendo, né? Você não tem filhos, você não tem gastos com saúde, você é jovem, você não gasta com educação também, né? Como que você tem uma restituição tão alta? Eu falei, ué, eu apliquei no meu PGBL, né? Venho aplicando no meu PGBL, não deu outra. Passou um mês, meu tio já tinha feito PGBL para as 2 filhas, né? Por quê? Porque mesmo fazendo para as filhas, ele pode, enquanto elas são dependentes legais dele perante a Receita, ele abater da declaração de imposto dele. Ou seja, para o meu tio foi ótimo, ele começou já a aportar para as 2 filhas, enquanto elas são dependentes legais dele perante a Receita, ele vai estar abatendo do imposto dele, né? E quando elas se tornarem independentes perante a Receita, vai nos seus 18 anos, elas já vão ter um recurso acumulado para usufruir, para pagar faculdade, para fazer intercâmbio, o que seja, né? Acho que o ponto é não queiram deixar para depois, porque é uma coisa que eu garanto, vocês vão se arrepender, né? A gente sabe, o brasileiro, por DNA, ele é um povo mais imediatista, né? Quando a gente compara o recurso investido para acumulação de mais longo prazo em fundos e previdência, por exemplo, dos Estados Unidos contra o do Brasil, é extremamente discrepante, né? No Brasil, você chega quase a 1 PIB. Nos Estados Unidos, você chega a 2 PIBs e meio, né? Do que a população investe para um longo prazo. Então, é natural que esse mercado de 1 trilhão de previdência que a gente fala hoje, tenho certeza que ainda é muito pequeno frente ao tamanho do Brasil e o tamanho da falta de conhecimento do brasileiro, né, por falta de oportunidade mesmo, de educação, que é muito o que a gente vem tentando fazer aqui, que é disseminar isso para poder conduzir a população a se preocupar mais com o recurso de longo prazo deles, para o acúmulo consciente de longo prazo, digamos assim, né? E acho que um benefício bônus da Previdência que a gente não comentou é justamente a questão do débito automático, né, que vai nessa linha do investidor ele se pagar primeiro, né, então ele abre mão de usufruir desse recurso no presente, mas está investindo para o seu futuro. Né, e via o débito automático você consegue realizar esse investimento diretamente da sua conta. Né, então isso também ajuda com os investidores que são um pouco menos disciplinados. E que é um DNA claro também que a gente vê, né? Quem aqui quando não recebe uma renda, seja o salário mesmo do dia a dia, uma renda além, já não pensa em sair gastando, né? E essa questão do débito é crucial, tá? Assim, a gente se força a ter disciplina, querendo ou não, pô, nem que seja, quer começar com R$ 100 por mês, coloca R$ 100 por mês de débito automático ali, para pelo menos você garantir que esses R$ 100 vão começar a acumular na sua previdência, sem que você tenha um diabinho aqui no seu ombro, digamos assim, falando gasta, vai, né, vai beber com os amigos, vai gastar no intercâmbio. É claro que tem que ter um pouco de tudo, né? De novo, acho que todo extremo é errado também, tem que ter uma ponderação aí. Mas a gente vê que, na média, o brasileiro, assim, é de longe uma população que ainda não sabe como ter a preocupação e como se organizar para o longo prazo. Né? E a Previdência, a flexibilização da legislação da Previdência, vem contribuindo muito com isso. É um mercado que cresce todo ano. Né? Ou seja, as pessoas estão começando a enxergar com mais facilidade a possibilidade não só de ter os benefícios fiscais e sucessórios que a gente comentou aqui, mas de buscar uma boa rentabilidade também. Né? A gente está falando de produtos super sofisticados. A gente recentemente lançou produto que aplica no S&P, né? A Bolsa Americana.
produtos que aplicam em ações offshore, seja no mercado americano, no mercado europeu, claro, dentro do limite da legislação, mas, de novo, a legislação hoje já está muito flexível, o suficiente para esses gestores icônicos que antes nem pensavam em ter uma previdência, a passar a distribuir esses fundos com a gente e assim, é muito claro que para o gestor, a XP é uma ótima vitrine, né? Porque a XP está se consolidando como plataforma de investimentos cada vez mais, né? Ainda mais depois do IPO, enfim, ações listadas na Nasdaq, né? O grupo, enfim, com um valor de bilhões, já se consolidou como um grande player dos investimentos aqui no Brasil. Então, para os gestores independentes, eles inclusive procuram a gente, né, para montar os produtos para vocês. E daí, aqui dentro de casa, a gente também tem toda uma equipe de análise que faz a diligência, né, e de produtos previdência e de alocação XP, porque não adianta também a gente querer ter uma plataforma grande, mas colocar qualquer coisa para dentro. Porque, querendo ou não, pelo menos aqui na XP, se eu coloco um recurso de um cliente investido em um fundo e esse fundo vai mal, eu faço o meu cliente perder patrimônio, eu, como XP, estou perdendo custódia também. Ou seja, eu tenho que querer os meus clientes em ativos, em fundos, claro, sempre dentro do perfil dele, mas buscando o máximo de retorno possível para um mínimo de risco possível, né? Então, para um gestor ser distribuído aqui na nossa plataforma, ele passa por uma diligência enorme, né, desde vida pessoal até a estruturação da asset dele, quem são os sócios, quanto cada sócio tem, quem toca o risco da asset, né, quanto que tem de sociedade, por exemplo. Então, são detalhes que a gente faz uma diligência enorme justamente para também não querer crescer de qualquer forma. A gente quer crescer e continuar sendo, né, a maior, ou pelo menos uma das maiores plataformas de investimento em previdência privada para os nossos clientes, mas também não adianta crescer a qualquer custo, né? Então, saibam que a gente tem essa preocupação muito forte, tá? Legal, Lucas. Acho que uma outra dúvida que é muito comum é com relação aos fundos de previdência fechado, né? Então, quando a gente fala fundo de previdência fechado ou fundo de pensão, usualmente são fundos que possuem algumas regras específicas em comparação aos fundos de previdência abertos, né? Como que seria, quais são essas principais diferenças que você enxerga? Como que funcionaria para um processo eventualmente de portabilidade desse recurso? Boa. Acho que travou aqui. Vamos lá. Só para deixar claro, né? Porque às vezes a gente fala previdência fechada e empresariais fechadas, né? Tá me escutando? Henrique? Voltou, Lucas. Voltou? Escutando, sim. Então, tem tanto as previdências abertas, empresariais abertas, como as empresariais fechadas, né? Quando a gente está falando de empresarial fechada, principalmente, a gente está falando de uma previdência que, primeiro, não é regulamentada pela SUSEP, que é o órgão que toca tudo que tange a previdência aberta aqui, né? Ela é regulamentada pela Previc, então é um outro órgão brasileiro que cuida desses planos. E, geralmente, o que a empresa faz? É uma fundação, né, ou uma empresa, enfim, que distribui planos de previdência para os funcionários dessa respectiva empresa, e todo aporte que o funcionário faz, a empresa vai lá e faz um aporte em cima. Aí depende a proporção, né? Cada plano empresarial tem os seus detalhes. Às vezes, você aplica todo R$1 que você aplicar, a empresa vai lá e aplica meio, ou um e meio, depende da agressividade da empresa, né? E isso é bom para a empresa porque ela abate também fiscalmente, né, alguns pontos dela quando ela faz esse investimento em previdência para os funcionários, e para o funcionário é ótimo, né? Imagina, a cada R$1 que você aplica, a empresa vai lá e te dá mais R$1. Isso é uma rentabilidade que dificilmente você vai conseguir ter em algum gestor, principalmente sem correr riscos, né? Então, o que eu falo, se você é um cliente que tem uma previdência empresarial e cada aporte que você faz, a empresa aporta em cima, pô, isso de fato faz sentido você manter, né? Porque você está tendo basicamente uma rentabilidade de 100% a cada aporte que você faz sem qualquer risco, né? O único ponto é que geralmente as empresariais têm algumas regrinhas de saída, né? Então, pô, ao longo do tempo você aplicou e a empresa foi aplicando.
dependendo do tempo que você está, você ainda não pode tirar a parte de contribuições da empresa, né? Se você tentar sair, você vai tirar só a sua parte e perder a parte de contribuições da empresa. Ou então, né, se a gente está falando de um empresarial fechado e você quer eventualmente fazer uma portabilidade para um fundo de previdência aberto aqui na XP, por exemplo, tem uma legislação também que não permite que um recurso que foi de uma entidade fechada e veio para uma entidade aberta, ele não pode mais ser resgatado. Ele fica obrigado a contratar a renda, que é o assunto, né, que a gente acabou de tocar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, seja para, se você for resgatar e utilizar esse recurso para não tomar uma penalidade muito grande da seguradora em questão, né, e você sair com menos recurso do que você tinha de fato. E se você estiver pensando em importar para uma previdência aberta, tem que ponderar 2 vezes no sentido de que você não vai poder resgatar. Tem muito cliente que fala, olha, Lucas, eu não tenho mais as contribuições por parte da empresa, a rentabilidade está ruim, né? E eu nem quero utilizar esse recurso em vida, eu estou pensando mais ele para sucessão. Então, eu tenho como mandar para a XP Seguros, eu não vou acessar mesmo, se eu quiser acessar, tudo bem, eu contrato renda, mas a minha prioridade não é acessar esse recurso, e se eu vier a falecer, pelo menos o meu beneficiário recebe o pagamento, né, de uma vez só, sem ser em renda? Sim. Né? Então, aí pode até fazer sentido, não é um processo digital de portabilidade, que nem são as portabilidades aqui nos fundos da nossa plataforma XP, mas o assessor da Foster tem todo um passo a passo aí para te auxiliar a trazer esse recurso aqui para a XP Seguros, e uma vez aqui, você vai poder distribuir, diversificar nos fundos que você quiser, buscar uma rentabilidade maior, eventualmente com um risco menor, claro, sempre respeitando o seu perfil de investidor, e em caso de sinistro, os seus beneficiários vão receber o recurso de uma vez só e sem ser obrigatoriamente por renda, né? Perfeito, Lucas. Acho que agradeço pelo papo, ficou muito claro quais são os benefícios da Previdência. A sensação que eu tenho é que cada vez mais o acesso aos produtos de investimento já não é mais um diferencial, né? Então, os produtos de investimento estão cada vez mais democráticos e é muito mais fácil de você investir neles, né? O grande diferencial é você conseguir combinar esses diferentes produtos de investimento para uma carteira adequada ao seu perfil, né? Então, a previdência privada é mais um desses veículos que a gente pode usufruir no momento de asset allocation, né, de estruturação dos investimentos para os nossos clientes, né? Então, usualmente, a gente procura extrair o máximo desse benefício tributário em cima da previdência, recomendando alocações em previdência para um período acima de 10 anos, né? E usualmente a gente enxerga a carteira de investimentos de 2 formas, né? Uma carteira tradicional para um período de 1 ano para cima, e uma outra carteira de previdência para um período de 10 anos ou mais. Mas é cada vez mais comum também a gente unificar a carteira como um todo, unindo fundos tradicionais com fundos de previdência, né? Então, essa adaptação vai muito de acordo com o objetivo do cliente, o horizonte de investimentos, né? Então, tem muitos casos, inclusive, de clientes que tiveram filhos recentemente, então contratam um plano de previdência justamente para usufruir do benefício tributário para daqui a 18 anos, quando o filho for entrar numa faculdade, eles usarem esse recurso para pagar a educação, ou mesmo pagar uma viagem, um intercâmbio, ou seja, as possibilidades são infinitas, né? São inúmeras. Então, Lucas, eu agradeço pelo bate-papo, acho que foi muito gratificante, foi uma aula aqui que você passou para a gente. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que, assim, por mais que hoje a gente ainda esteja muito à frente da concorrência, né, em termos de produtos disponíveis, eu reforço que aqui os clientes da Foster, né, aproveitem os assessores da Foster, porque não adianta nada ter produto se você não tem uma pessoa te ajudando para tomar as escolhas certas, né? E, de novo, seja você uma pessoa para aplicar em previdência os 12% do PGBL para fazer o máximo do diferimento fiscal, seja você para uma pessoa já de mais idade, a gente tem clientes de 90 anos contratando 80%, 90% do patrimônio em previdência, já buscando os benefícios sucessórios, né? Se você é um cliente que consolida a renda da sua família, pensa em colocar o quanto você teria de custo de inventário, os herdeiros teriam de custo de inventário, né? E custo de vida para viver bem até conseguir desinventariar o restante do patrimônio. Então, vejam, de novo, né, não existe perfil, aqui não tem um estereótipo perfeito para a Prev. E é por isso que a assessoria é tão importante. Então,
Eu reforço que a Foster é uma parceira enorme, já de longa data da XP, tá? Então, podem ter certeza que sempre que qualquer assessor da Foster precisar de qualquer ponto também para auxiliar vocês, eles têm um canal 100% aberto aqui com a área de previdência da XP, e esse sim é o maior diferencial, ao meu ver, tá, Henrique? Até muito mais do que produto, que hoje a gente ainda está nadando de braçada sim, mas ter essa assessoria e essa porta aberta de fato com a XP para tomar a melhor decisão possível, acho que é isso que vai te trazer ganhos em escala no longo prazo, né? Mas, de novo, só agradeço o convite, eu espero que a gente tenha sanado aí algumas dúvidas dos clientes e pessoal acho que ficou tímido aqui, não quis mandar muita pergunta, ou se foram mandando, você foi falando, eu não consegui acompanhar aqui, mas qualquer ponto também, os clientes que quiserem contratar os assessores da Foster após o nosso call, eventualmente qualquer ponto que a gente deixou de comentar, se precisarem bater comigo ou com alguém aqui do time, a gente vai estar 100% à disposição. Lucas, perfeito. Eu agradeço a confiança e a parceria aí de longa data. Também agradeço a todos os clientes que participaram da live, os clientes que vêm acompanhando a gente nos últimos meses, últimos anos. Acho que a gente teve algumas conquistas importantes. Recentemente batemos R$1 bilhão sobre assessoria. Estamos em vias de expansão também. Vamos abrir um escritório da Foster em Palmas. Então, ficou o convite a todos os ouvintes aqui a tomarem um café com a gente aqui em São Paulo ou, eventualmente, tomar um açaí com a gente em Palmas, né, para esclarecer mais sobre a carteira de investimento de vocês. Esse de Palmas eu quero estar junto, viu, pessoal? Vou aproveitar o convite aí e me colocar dentro também. Maravilha, vamos tomar um açaí todo mundo. Obrigado, viu, Valeu, gente? pessoal. Boa noite.